Depois de algumas alterações feitas no parecer do relator da reforma da Previdência na Comissão Especial, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, apresentado ontem, as estimativas de economia em 10 anos saltaram de 913 bilhões de reais para pouco mais de 1 trilhão de reais. Para alcançar este valor, o relator incluiu no texto uma receita adicional de 83 bilhões de reais, com a volta de cobranças previdenciárias sobre exportações agrícolas, o que desagradou a bancada ruralista, que promete derrubar a medida no plenário da comissão. No entanto, o presidente da comissão, Marcelo Ramos, confirmou que Samuel Moreira trabalha numa nova versão do texto. A expectativa é que a sessão seja suspensa sem que o novo parecer seja apresentado e sem que a proposta seja votada. Isso porque a oposição deve fazer o possível para atrasar o cronograma da reforma. Vera Magalhães, você estava em Brasília e tem informações quentíssimas. Diga lá. Pior, Silvio, é que não é a oposição que está fazendo esse melê, tá? A principal objeção, os principais entraves, os principais complicadores para a votação do parecer Samuel Moreira vem de objeções de última hora localizadas na base aliada, principalmente ruralistas, você já citou, policiais que ontem fizeram uma manifestação em frente ao gramado do Congresso e depois no Salão Verde, chamando o Bolsonaro de traidor. E agora, na última hora, os deputados aí de vários partidos, mas encresparam com a questão de que ficou mantido no último texto do Samuel Moreira um dispositivo que permite a estados e municípios cobrarem uma contribuição previdenciária extra de servidores em caso de déficit adicional nas previdências nos estados e municípios. Esse dispositivo foi considerado incompatível com o acordo que foi feito para suprimir os estados e os municípios da reforma, que é verdade. Sobrou uma perna ali de um negócio que já tinha sido extirpado da reforma. Então você tem agora um monte de ajuste de última hora no texto e como o tempo é curtíssimo, qualquer atraso adicional compromete a possibilidade de votar a reforma em plenário antes do recesso. A conta de chegada ali, né, de 1 trilhão, que todo mundo comemorou ontem, se chegou a 1 trilhão, o Samuel Moreira fez uma certa ginástica tributária no meio da reforma da Previdência. Ele incluiu mecanismos que são típicos de reforma tributária, na reforma previdenciária, para alcançar o 1 trilhão. Falei disso mais cedo aqui no Jornal da Manhã. Além da questão da reoneração das exportações de produtos agrícolas, que era algo que a bancada ruralista esperava que fosse retirado e na última hora foi mantido, tem ali cobrança tributária para os bancos, que corresponde a uma fatia desse valor adicional, e uma mexida no conceito do benefício de prestação continuada, que permitirá que se tenha menos judicialização. Isso de acordo com a expectativa do governo, né? Parece algo muito, muito, muito subjetivo você prever a capacidade de judicialização futura de uma questão a partir de uma mudança introduzida pela reforma da Previdência. Então, o que a gente pode dizer é que esse 1 trilhão é um wishful thinking, é um desejo, tanto do relator quanto da equipe do Paulo Guedes. Se chega a uma narrativa virtuosa, aquele número redondo, número mágico do Paulo Guedes, e que ainda assim, ainda sendo mais ou menos uma construção meio fictícia, o 1 trilhão está ameaçado. Por quê? O próprio Bolsonaro passou a mão no telefone do líder do governo, Major Vitor Hugo, telefonou diretamente para o relator, portanto, furando todos os seus negociadores da reforma, e pediu que ele tentasse encaixar os pleitos dos policiais. Isso era uma bola cantada, escrevi sobre isso na minha coluna de hoje. Ontem, muitos negociadores da reforma estavam com medo desse dispositivo Bolsonaro entrar em cena na última hora e bagunçar, chacoalhar a reforma. Ele foi chamado de traidor por policiais, que são uma categoria próxima ao bolsonarismo desde sempre. Não aguentou o primeiro protesto ali na frente do gramado e ligou para o relator. Então, a gente tem vários fatores de instabilidade e de incerteza a complicar a votação do texto. Está se tentando tudo para que seja feita ainda nessa semana na comissão e semana que vem é a próxima no plenário da Câmara.
mas a cada vez mais se tem que correr contra o relógio. É mais ou menos como aquele filme Feitiço do Tempo, né? Eu acho que todo mundo sabe. Você termina o dia e no dia seguinte você começa no mesmo dia ali tocando a música do Bob Dylan. Carlos Andreas, as suas primeiras considerações. Em política, tem um conceito, especialmente em política, quando falta política, no ambiente político, quando falta operação e operadores políticos, quando se chega num momento de funil, a coisa tende a encrespar. Nós estamos num momento delicado relativamente à tramitação da reforma da Previdência, cuja delicadeza aumenta em função de falsas expectativas. Nunca foi óbvio e nunca foi fácil votar a reforma da Previdência no plenário da Câmara no primeiro semestre, antes do recesso parlamentar, que começa no dia 17 de julho. Falta pouco tempo, se nós pensarmos em dias úteis e como são especialmente curtos os dias úteis no parlamento brasileiro. É possível? É claro que é possível, né? Está aberto, tem tempo. Então, do ponto de vista temporal, é possível. Todos os marcos estabelecidos pelos políticos, no entanto, todas as condições sine qua non apresentadas para que chegássemos em condições de votar a reforma no plenário, caíram, foram vencidas, foram derrubadas. A gente está pelo menos 2 semanas atrasado na previsão inicial, otimista, para a votação do texto do relatório na comissão especial. Mas o fato é o seguinte, o texto não está fechado. O texto permanece aberto. Então, há uma expectativa excessiva que cria uma pressão desnecessária e uma pressão que, é preciso dizer, foi criada pelo próprio Rodrigo Maia. Rodrigo Maia foi o fiador desse compromisso público, associado, portanto, a si, de que seria possível votar no primeiro semestre. Insisto, é possível. Mas, não acontecendo, será uma derrota dele, Maia. Ele está sob essa pressão de um calendário ao qual se associou, trazendo a reforma da Previdência para o parlamento. Sobre o relatório aberto do Samuel Moreira, é importante ter clareza e bater nessa tecla do que disse a Vera aqui há pouco tempo. Não existe no texto do Samuel Moreira, conforme a versão apresentada ontem, porque ainda está aberto, não existe impacto fiscal de 1 trilhão. O impacto fiscal previsto no texto, conforme existe hoje, é da ordem de 900 bi. O esforço político, em certo sentido marqueteiro, para se manter o 1 trilhão, deriva de uma força arrecadatória. Nós estamos falando de reforma tributária antecipada. Nem acho ruim que se faça reforma tributária picotada, evitando uma ideia de pacotão que é muito difícil. Mas reforma previdenciária 100% aqui, não há. É importante deixar isso claro. O que está pegando, portanto, tem a questão dos estados e municípios, essa ideia de uma cobrança previdenciária extra, quando, no entanto, havia um acordo de líderes para que não se falasse mais em estado e município no relatório do Samuel Moreira. No entanto, esse dispositivo volta à baila e cria uma cisânia. O outro problema, e mais importante, é a pressão corporativa, especificamente a dos policiais, sobre o presidente Jair Bolsonaro, com efeito para interferência na reforma, no texto da reforma da Previdência, esse em comissão especial. O problema aí é o seguinte: a mobilização do presidente, caso bem sucedida, e a pressão está muito grande, caso bem sucedida, abrirá uma brecha para que outras corporações façam os mesmos pleitos. As corporações estão todas representadas no parlamento. É um momento delicado nesse sentido. O principal risco de desidratação desse impacto fiscal de 900 bilhões tem, portanto, gatilho no presidente da República na defesa dos interesses da sua base fundamental. É a categoria da segurança pública, os policiais e os caminhoneiros. Não nos esqueçamos do que o presidente já foi capaz de fazer diante de pressão
desses grupos. Por isso, um momento delicado. Se o relatório cede, se o relator cede, se abre brecha agora na comissão especial, obra aberta para interesses corporativos, aí é um caminho muito perigoso para a desidratação da reforma da Previdência. Muita atenção a essas próximas horas. Vamos lá, Alexandre Borges, então a sua primeira leitura. A gente vai seguir no tema, tem outros aspectos até aqui para tratar na sequência, mas vamos lá. Antes eu queria pegar um gancho na fala do Andreasa, quando ele começou a falar das pressões corporativas, remeteu minha memória àquele texto que o presidente Bolsonaro distribuiu em grupos de WhatsApp em maio, não tem um mês e meio mais ou menos, dizendo que o Brasil era disfuncional porque ele não conseguia governar por causa das corporações. Ô Andreasa, só uma pergunta para você, você acha que a que ele estava se referindo são essas corporações que estão gritando agora ou não? Não, todas as corporações menos as dele, tá? Ah, entendi. Eu também tinha essa percepção, mas enfim. Então, assim, claro que a gente batia nessa tecla de que o trilhão do Guedes era marqueteiro e tal, era uma coisa que eu acho que ele foi uma estratégia muito inteligente de negociação que ele optou ao botar um número, porque senão a reforma da Previdência podia ser qualquer coisa. Então, quando você cola a ideia da reforma da Previdência a um número, ajuda muito a que a essência da proposta original seja mantida na melhor das hipóteses. É claro que no Congresso, é claro que nas comissões, na votação vai ter emenda, vai ter alteração, vai ter destaque, vai ter discussão. É para isso que serve o parlamento e é para isso que servem essas comissões. De forma alguma eu estou achando errado. Pelo contrário, a reforma da Previdência já na CCJ, que devia estar apenas discutindo conceitos de legalidade, constitucionalidade da proposta, já teve muita briga, já teve muita discussão, apesar do governo ter tido uma vitória maiúscula, 48-18, deu um passeio na hora da votação, mas já foi uma tramitação quente, né? Foi aquela vamos lembrar, por exemplo, lá daquela coisa do Zeca Dirceu, da Tchutchuca, Tigrão, enfim, foram sessões quentes, e essas agora da comissão temática, que é quando esses assuntos têm que ser discutidos, não podia ser diferente. Estava na expectativa, era realmente previsível que houvesse muita pressão, muita briga, mas de todos os lados, talvez não apenas do que era previsto da oposição, dos contrários à reforma da Previdência, mas também aqueles que querem reforma da Previdência para os outros, não para as suas próprias categorias. Então esse é outro ponto importante, que eu acho que muita gente caiu num conto, e eu vi isso, muita gente bem intencionada nas redes sociais, quando via, por exemplo, manifestações de rua, com o pessoal pedindo reforma da Previdência, aí eu vi assim, pela primeira vez na história desse país, gente vai para a rua pedir reforma da Previdência. Aí eu olhava aquilo e o meu lado cético pensava assim, bom, mas qual reforma, né, que estão pedindo? Então, reforma para todo mundo, ampla, geral e restrita, ou reforma só para os outros, mas não para sua própria categoria profissional? Então, isso agora, é nessa hora das comissões temáticas, é que nós vamos saber, como dizia a vovó, onde a porca torce o rabo, né? Agora que nós vamos saber exatamente aonde vai ser feita a economia e quem está disposto a dar a sua cota de sacrifício. A discussão da Previdência é uma discussão complexa, porque ela mexe com dois conceitos que são muito importantes. O primeiro é se o sistema é de repartição ou de capitalização. O sistema de repartição, na minha visão, é o que cria esse tipo de problema, porque os trabalhadores vão sendo taxados na folha de pagamento, nos seus salários, nos impostos, e isso é jogado num saco sem fundo que é usado para pagar as aposentadorias. E isso acaba sempre gerando esse tipo de discussão, já que vai para um saco sem fundo, o pessoal fala, é natural, quem for mais organizado, sindicalizado, tiver mais poder de pressão, vai dizer, olha, já que a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. O sistema de capitalização, ele ao menos ele mantém algum tipo de relação entre o quanto você contribui e o quanto você recebe. Você tem um sistema de capitalização puro, onde o trabalhador tem uma conta corrente, onde ele vai depositando e depois ele saca, o que não é tão comum, ou você tem pelo menos em alguns países um sistema híbrido, que em uma parte você tem alguma repartição, mas também tem alguma ligação entre o quanto que você, trabalhador, contribuiu e o quanto você vai receber na aposentadoria. O que gera essa justiça e tira um pouco essa pressão de corporações, de sindicatos, de grupos de pressão, para dizer, olha, já que o dinheiro vai todo para o mesmo lugar, então separa um pouco mais para mim.
Segundo conceito também importante dentro dessa discussão é que o Brasil tem esse grande guarda-chuva chamado Seguridade Social, e dentro dele se mistura aposentadoria e assistência social, que no meu entender são duas coisas totalmente diferentes. A previdência social é evidentemente o quanto você está acumulando para poder, em algum momento, na sua aposentadoria, ter uma renda para ter uma velhice com um final de vida com dignidade, pagar suas contas, quando você já não está mais na força de trabalho. A assistência social é outra coisa, independe de idade, é muito mais de necessidade. Uma pessoa de qualquer idade, que está sem renda, que está doente, que está incapacitado de trabalhar, que precisa receber algum tipo de auxílio, um auxílio-doença, alguma... No Brasil isso é tudo meio misturado. O que é assistência, o que é previdência? Você vai discutir previdência, alguém lembra, mas o coitado que não consegue trabalhar. Aí você fala, bom, mas aí isso é previdência ou é assistência? Então, também isso tudo entra nesse saco sem fundo, dando toda a margem para que os grupos de pressão entrem com suas agendas particulares e tentem pegar um naco desse grande bolo de bilhões e bilhões de reais e tentem separar um pouco para si. Então, a reforma da Previdência ideal, que pode não ser essa, mas que a gente vai ter que caminhar para algum dia, vai ter que trabalhar e chegar a um conceito de justiça, separando o que é capitalização e a contribuição individual do trabalhador e também separando as ideias de previdência e assistência. Ainda sobre a reforma da Previdência, a Vera destacou agora há pouco que o presidente acabou entrando em campo depois de enfrentar protestos de policiais. Evidentemente ele entra em campo em defesa de alguns interesses das forças de segurança. A gente tem um vídeo para ilustrar, para mostrar como foi esse protesto ontem, produção. Vamos aí, comparecer, vamos lá. Só um minutinho pra gente conseguir aí dar um zoom melhor, pra gente dar uma qualidade. Aqui, para quem não nos vê por imagens, a gente está vendo um monte de gente na frente do gramado do Congresso, corporações de policiais civis, policiais rodoviários, policiais federais. E aí os gritos, né? O que a gente ouve é: acabou o amor, Bolsonaro, o traidor. Era isso o que quem protestava em frente ali o Congresso Nacional em Brasília dizia. Mas muito bem, então voltando aqui, acho que serviu para ilustrar, Vera, volto com você. Ainda sobre o tema, e hoje, né, o presidente tentou ali de alguma forma tranquilizar os militares, participou de um evento aqui em São Paulo, na qual ele disse, abre aspas, olha, eu vou resolver o problema de vocês. A reforma da Previdência atenderá a todos. Fiquem tranquilos, meus colegas das forças auxiliares. O sacrifício tem que ser dividido para todos para que possamos colher os frutos lá na frente. Forças auxiliares, compreendo policiais militares, bombeiros e por aí afim. Pois é, Silvio, porque ficou mesmo bastante complicado e confuso esse texto. Porque os bombeiros e os policiais militares foram equiparados aos militares. Portanto, serão discutidos lá na frente quando entrar o projeto de aposentadoria dos militares. E os demais, os policiais rodoviários, policiais federais e policiais civis, têm uma regra própria, que é a aposentadoria aos 55 anos para homens e mulheres. Já é diferente da regra geral e é diferente também da dos professores. O que eles querem? Eles querem que haja uma transição, porque o texto do Samuel Moreira não prevê transição, já entram direto nessa regra nova, e querem paridade e equidade, como existe no caso das Forças Armadas. A fala do presidente, ela tem duas forças opostas que não se combinam. Ele diz primeiro, a reforma da Previdência atenderá a todos. Atender não é o verbo exato, né? Ela atingirá a todos. Atender a todos, você pressupõe que vai atender às reivindicações de todos, e o relator não pode atender a todos. E fala, portanto, para ficarem tranquilos, porque atenderá a todos. E mais adiante diz, o sacrifício tem de ser dividido por todos para que possamos colher os frutos lá na frente. Então, ou é atender a todos, ou o sacrifício será para todo mundo. As duas coisas não conversam, não dialogam entre si. Então, o presidente dá aí sinais dúbios, e também esses sinais se agravam quando ele liga para o relator e pede para tentar dar um jeitinho ali para que os policiais sejam contemplados. Isso vai fazer toda a diferença. Se os policiais forem contemplados, vai ser aquele negócio que entra todo mundo, porque já entrou professor, aí vai entrar policial. Já existe muito lobby de procurador da República, já existe lobby
de promotor. Então aí vai virar um balaio de gatos. O relator está tentando segurar essa questão dos policiais. Ele, para isso, conta ali com o apoio do Rodrigo Maia, do Paulo Guedes, que não quer de jeito nenhum que se reabra a discussão por categorias, porque aí sim o 1 trilhão vai ser muito, muito, muito desidratado. Então, tudo depende da sinalização que for dada a partir desse gatilho aberto pelo próprio presidente da República, de novo. Vamos lá, Carlos Andrade, você tem um complemento? Tenho, Silvio. A gente já falou aqui, está muito claro, que essa aí, reunida, é uma das bases do presidente Jair Bolsonaro, uma das suas bases eleitorais de sustentação política, né? Os profissionais de segurança pública, as chamadas forças auxiliares. É uma base em relação à qual o presidente não se indisporá. É muito difícil para ele. A natureza do Jair Bolsonaro, a natureza de conflito beligerante do bolsonarismo, de que tanto trato aqui, existe porque tem esse lastro, né? Esse é um dos lastros do Jair Bolsonaro. Esse é o motivo pelo qual, chamado de traidor, ato contínuo, pega o telefone e liga para o relator da reforma da Previdência tentando uma solução. E, por enquanto, uma solução contida, conforme disse a Vera, pelo Samuel Moreira, pelo Rodrigo Maia, pelo Rogério Marinho, que é o agente do Paulo Guedes, que me parece ter se descolado disso, para evitar problemas, para evitar sangramentos como os acontecidos na última semana. No entanto, essa pressão corporativa específica das forças auxiliares tem uma origem num fato concreto, que foi o tratamento dado pelo governo Jair Bolsonaro à parte relativa aos militares no pacote da reforma da Previdência. É sempre bom lembrar isso, porque isso é um marco importante de projeção de fragilidade do texto da reforma, em termos políticos, evidentemente. Lembremos que embora seja fato que a tramitação da parte relativa aos militares seja diferente, não seja emenda constitucional, houve um destacamento muito claro e entendido como uma excepcionalidade. Inclusive foi apresentado ao parlamento depois, porque a negociação era mais complexa, porque também se tratava de uma base de apoio fundamental do presidente Jair Bolsonaro. Ele próprio é um militar, né? Lembremos que naquela ocasião a origem, a formulação do texto foi feito pelo Ministério da Defesa. Depois apresentado ao Ministério da Economia, uma concessão sem precedentes no conjunto dessa reforma. Não apenas isso, a questão dos militares, o modo como eles são atingidos pela reforma da Previdência, o modo como eles têm perdas na reforma da Previdência, foi equilibrado por uma série de concessões outras no programa da carreira militar. Então, sob qualquer aspecto, um tratamento excepcional, menos duro, muito flexível para os militares. É com base nessa memória, nessa história, que as forças auxiliares agora pressionam o presidente, cobram a sua parte e ameaçam abrir uma brecha para que as corporações todas desfilem. Esse é um momento delicado. Esse é um momento delicado para o futuro desse texto da reforma. Alexandre Borges, ainda sobre a reforma da Previdência. É bom lembrar que antes de ser presidente da República, Jair Bolsonaro foi deputado federal, 7 mandatos seguidos, 28 anos, e ele era muito identificado como defensor de uma categoria específica dos militares. Ele era quase visto como um sindicalista de militares, e incluindo aí policiais e bombeiros, enfim. E muito legítimo isso, tá cheio de gente assim no parlamento, que defende algum tipo específico ou de corporação, ou de grupo profissional, ou de minoria. Nada de errado nisso. Mas essa é a história basicamente dele como deputado federal ao longo desses 28 anos. Só que ele já não é mais deputado federal, agora ele é presidente da República. E é essa transição, a maneira
com que ele está fazendo a transição de deputado federal para presidente da República é que é lembrado em momentos como esse, onde ele vai ter que transcender o sindicalista de militar, o representante das corporações que historicamente ajudaram a construir a sua carreira de deputado, e ele passa a ser o presidente de todos os brasileiros. Ele deixa de ser deputado e vira um presidente, mais do que presidente, um estadista. Então é importante que ele pense nisso, até pela maneira como ele vai entrar nos livros de história, como ele vai ser lembrado. Eu não sei exatamente se ele quer ou não disputar uma reeleição, ou se um de seus filhos, enfim. Então, ele vai ter que ficar nesse tipo de situação onde ele é confrontado com a obrigação de deixar para trás o passado de representante de uma categoria específica e virar o estadista, o presidente de todos os brasileiros.